Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 23 e 24 do curso de Física 1, composição de movimento. Compor quer dizer juntar os movimentos. Eu tenho vários exemplos para esse assunto de Física 1, mas o que eu vou tratar nessa aula será o do barco. Por exemplo, se você tem o movimento na direção que está mais de um movimento, tem dois movimentos aqui. O primeiro caso, que seria esse, a gente pode observar que tem uma correnteza e na correnteza tem um barco e o barco e a correnteza estão na mesma direção, eles estão com a velocidade, estão percorrendo o percurso na mesma direção. Então você tem que saber qual é a velocidade do barco em relação à margem. Por quê? Porque se você olhar a margem, se você olhar o leito do rio, tem uma velocidade. Se você olhar o barco, vai ter também uma velocidade. Mas a velocidade do barco será uma soma vetorial da velocidade do barco em relação à água, mais a velocidade da água em relação à margem. Então, a velocidade do barco em relação à margem, que seria uma pessoa olhando esse movimento, seria a soma das duas velocidades, ele estaria mais rápido. Isso também ocorre, por exemplo, quando você está naquela esteira, que tem muitos aeroportos, que quando você entra, quando você coloca o pé na esteira, você vai ter uma velocidade maior em relação ao piso. Por quê? Porque você vai ter a sua velocidade, vai ter a velocidade da esteira em relação ao piso, então seria a velocidade da pessoa em relação ao piso, vai ser igual à velocidade da esteira em relação ao piso mais a velocidade da pessoa em relação à esteira. Bom, se você caminhar, você vai ter uma velocidade muito mais rápida que sem estar com aquela esteira. Então esse seria um exemplo para uma pessoa que esteja no movimento na mesma direção. Mas também pode ocorrer o seguinte, a margem estando para a direita e o barco indo para a esquerda. Então, a velocidade do barco em relação à margem, aquela que a pessoa está olhando esse movimento, vai ser igual à velocidade do barco em relação à água, menos a velocidade da água em relação à margem, que é a própria correnteza. Então, isso aqui é a correnteza. A corrente de água. Ok? Então, aqui vai ser uma menos, por quê? Porque está nesse vetor para cá e nesse vetor para cá. Aqui seria a mesma coisa do que, por exemplo, um ônibus que está em movimento e você está andando para a saída do ônibus. Então, aqui está o ônibus. Tem um ônibus e esse ônibus está com o movimento para cá. Então, uma pessoa está olhando aqui de fora. Esse ônibus ele tem uma velocidade e tem uma pessoa andando para cá. A pessoa está andando para lá. Então, essa pessoa, quem está, por exemplo, no asfalto, quem está na parada, vai ver o ônibus se movimentando para cá e a pessoa se movimentando para lá. Então, qual vai ser a velocidade da pessoa em relação a quem está no piso? Então, a velocidade da pessoa em relação a quem está no asfalto vai ser igual à velocidade da pessoa em relação ao ônibus menos a velocidade do ônibus em relação ao asfalto. Então, você está se movimentando para lá com uma velocidade vetorial, isso aqui é tudo soma de vetorial, por isso que tem que somar vetorialmente. Então, seria esses dois exemplos que poderia aparecer na prova. Mas tem também quando você não está na mesma direção dos outros movimentos. Por exemplo, quando um barco ele quer cruzar perpendicularmente um leito de um rio, mas o leito do rio tem uma correnteza para a direita. O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma soma vetorial. Por quê? Porque esse barco está caminhando para cá e a correnteza está levando para lá. Então, na verdade, ele não está caminhando reto, ele está caminhando na diagonal. A resultante vai ser na diagonal. Como é que você vai fazer essa resultante? Bom, aqui você vai ter a velocidade do barco em relação à água. Vou colocar nesse lado direito. Aqui você vai ter a velocidade do barco em relação à água. Ok, mas você tem a velocidade da água em relação à margem, que é a própria correnteza, que estaria para cá.
Então, a velocidade da água em relação à correnteza. Qual seria a velocidade do barco em relação à margem? A velocidade do barco em relação à margem será essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade vai ser a velocidade do barco em relação à margem. Como é que você vai ter ela? Perceba que isso é um triângulo retângulo. Então, a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado vai ser a velocidade do barco em relação à água ao quadrado mais a velocidade da água em relação à margem ao quadrado. Será uma soma vetorial. Se é uma soma vetorial, você tem que colocar a pontinha no rabinho, né? Fazer aquela soma vetorial que a gente aprendeu lá na física 4. Bom, aqui você então ia percorrer esse caminho aqui, ó. Você ia para lá, ó. Sua velocidade ia ser para lá. Você ia caminhar para reto, mas na verdade você ia estar se encontrando aqui, ó. Você não ia se encontrar aqui. Para você conseguir se encontrar aqui, ó, você ia ter que inclinar mais o seu barquinho para que você chegue onde você quer que seja aqui, ó. Então você tinha que inclinar aqui para a correnteza te levar e parar aqui. Como que seria a velocidade do barco em relação à margem neste exemplo? Perceba que aqui, ó, você tem... vou fazer esse exemplo aqui. Vou apagar esse lado aqui, vou fazer aqui. Então, ó. Então vai estar, aqui vai estar a velocidade do barco em relação à água, vetorialmente. Bom, e aqui, ó, vai estar a velocidade, ó, da água em relação à margem. Perceba que agora, ó, deixa eu botar esse ponto aqui. E aqui, ó, vai estar a velocidade esse ponto, essa velocidade aqui seria a velocidade do barco em relação à margem. Perceba que agora quem está como a hipotenusa não é mais a velocidade do barco em relação à margem, como estava aqui, e sim a velocidade do barco em relação à água. Então, a velocidade do barco em relação à água ao quadrado vai ser igual, ó, aos catetos ao quadrado, a velocidade da água em relação à margem ao quadrado, mais a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado. Se você quisesse a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado, você ia ter que pegar isso aqui e botar para cá. Então, a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado vai ser igual a velocidade do barco em relação à água ao quadrado menos a velocidade da água em relação à margem ao quadrado, ok? Então essa seria a velocidade, ó. Se você quiser atingir esse ponto aqui, ó, você ia ter que inclinar o barco para a diagonal da margem da correnteza, para a correnteza você conseguir ir para cima e a correnteza te levar para esse espaço aqui. Se você quiser ir para esse espaço com uma correnteza para a direita, você não ia sair aqui, você ia parar aqui como a distância final. Bom, ao mencionar esses 4 exemplos, mais os 2 da escada rolante e do ônibus, tem como generalizar, fazer uma generalização do movimento. Sempre vai ser generalização. Sempre vai ser três referenciais. Perceba, sempre vai ser, ó, velocidade de A em relação a B, o vetorial, vai ser igual a velocidade de A em relação a C, mais a velocidade de B em relação a C. Então, sempre vai ser 3 referenciais. Esses 3 referenciais podem ser o quê? O A pode ser, para um exemplo, seria a chuva. O B poderia ser o solo. E o C poderia ser o carro. Então, quando você está em um movimento de encontro com a chuva,
a velocidade da chuva vai ser maior. Por quê? Porque você está indo com uma velocidade para a direita e a chuva está vindo com uma velocidade para a esquerda. Vai ser uma soma das velocidades, então a chuva vai se tornar mais forte no para-brisa do seu carro. Ao contrário, se a chuva estivesse vindo da esquerda e você indo para a chuva está vindo da esquerda para a direita e você indo para a direita também, a chuva ia ter um menos impacto no seu carro. Pode ser também um outro exemplo, o A sendo o avião, o B sendo o solo e o C sendo o ar. Perceba que quando um avião vai decolar, ele tem que saber para onde o ar, para onde o ar para onde o ar, né? O ar está se movimentando. Por exemplo, aqui está uma pista e esse avião vem aqui, ó. Aqui é o avião, tem umas asas e aqui é o avião. Se o ar estiver para cá, ó, a velocidade do ar em relação ao solo estiver para cá, esse avião vai pousar normalmente. Mas a velocidade do ar em relação ao solo pode estar assim, ó. A velocidade do ar em relação ao solo pode estar da esquerda para a direita. O que o avião faz? O avião ele vai ter que necessariamente inverter a sua ponta para contrário ao ar. Então ele vai pousar assim, ó, mais ou menos. Você pode ver vários vídeos na internet que os aviões vêm de lado. Por quê? Porque quando o ar pegar nele, o ar tá forçando ele para a direita. E ele vem, aí quando ele pisar aqui no chão, ele já vai estar caminhando reto, entendeu? Então ele tem que estar apontado para a esquerda para subtrair essa velocidade do ar que está empurrando ele para a direita. Bom, também tem esse exemplo. E também eu tenho o terceiro exemplo que é o barco, né? A sendo o barco, o B sendo a margem e o C sendo a água, né? A correnteza da água. Então essa é a generalização. Sempre você vai fazer assim, a velocidade do avião em relação ao ar, a velocidade aqui, ó, do solo em relação ao ar. Então você sempre tem que fazer vetorialmente, ok? Então fica a velocidade do avião em relação ao solo vai ser igual à velocidade do avião em relação ao ar mais a velocidade do solo em relação ao ar, ok? Você sempre vai fazer assim. Então você pode fazer assim também, ó, a velocidade resultante vai ser igual à velocidade relativa mais a velocidade de arraste. Tem esse arraste vai ser assim, ó. O 1, aqui seria 1 e 3. 2 e 3, 1 e 3, 1 e 2, 2 e 3. Então, 1, 3, 1, 2, 2 e 3. Quem seria 1? O arrastado. Quem é o arrastado, por exemplo, pode ser aqui a pessoa. O 2 vai ser o arraste. O arraste. Quem é o arraste? É o ônibus ou a água. E 3, a pessoa, a água, e o 3 poderia ser o referencial fixo, que seria aqui o solo ou a margem. Então, sempre vai ter um referencial fixo. O referencial fixo aqui é a margem, aqui é o solo e aqui é o solo. Ok? Então, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula de Física 1. Tchau, tchau!